Curtiu o ensaio? Tá ficando bom, né? Tá, vai ficar bom. A gente precisa arrumar uma arma para a cena do Morritz. Vou arrumar. Eu não volto mais pra casa. Eu posso te falar uma coisa? Você não foi a primeira aluna, nem a única que o Renato pegou, sabia? Crias de Dulcina, neste sábado, desta noite. Olá, aluna, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e vou levar vocês hoje numa jornada cadeias carbônicas. Como representá-las? Bom, hoje nós vamos precisar fazer uma pequena revisãozinha sobre o que, afinal, é uma cadeia carbônica, como que ela é formada e quem é esse ator principal. Eu costumo dizer que a cadeia carbônica ele tem um ator ou atriz principal, que no caso é o nosso carbono. Bom, o carbono, se olharmos lá na tabela periódica, ele está na coluna 4A ou na coluna 14. Isso indica que ele tem 4 elétrons na camada de valência. O número atômico dele é o 6, ou seja, ele tem 2 camadas preenchidas eletronicamente. 2 elétrons na camada mais interna e 4 elétrons na camada mais externa. Na tabela periódica também você vai ter a massa atômica, ou seja, qual que é a massa em 1 mol deste elemento. Então, quando eu tenho 1 mol de carbono, a massa dele é 12,011 gramas, ok? Bom, então, eu coloquei aqui para vocês 2 imagens. A imagem tirada da tabela periódica e a representação de Lewis, que é o elemento com os 4 elétrons da última camada sendo representado em volta deles, ok? O fato do carbono ter 4 elétrons na última camada, a gente também pode falar que ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações para alcançar estabilidade. O que seria essa estabilidade? É quando tem uma baixa energética no átomo. Então, olha só, eu tenho o átomo, ele se liga a outro átomo e isso faz com que a energia deles passe a ser menor. Essa energia é a energia de ligação, ok? Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, além dele fazer 4 ligações e se tornar estável com 8 elétrons na última camada, ele também tem uma variedade bem grande de ligantes. Então, o carbono ele pode se ligar com uma grande variedade de ligantes. E isso também confere a ele a capacidade de fazer ou de ter cadeias carbônicas. Ou seja, ele consegue ter ligações entre carbonos e ligações entre outros átomos, ok? Então, isso promove as cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas podem ter poucos átomos de carbono ou muitos átomos de carbono. Existem cadeias extremamente complexas que têm muitos carbonos envolvidos, ok? Bom, o que seria então uma cadeia carbônica? É o conjunto de átomos de carbono e heteroátomos. O que são heteroátomos? Átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, pode ser oxigênio, nitrogênio, enfim, uma variedade bem grande. Que compõem as moléculas orgânicas. Essas podem ser representadas de várias formas. E na aula de hoje, nós vamos verificar quais são essas fórmulas e passar isso bem passo a passo, bem devagar, para todos vocês poderem compreender, ok? Então, olha só, a primeira representação da cadeia. Débora, o que é uma representação? Bom, todos vocês já passaram no primário e já desenharam um menino com uma bolinha e apenas uns palitinhos? Bom, aquilo ali não é um menino, mas representava um menino. Então, representação é uma forma que eu tenho de mostrar, de identificar aquela molécula. E aí nós vamos passar por várias. Essa primeira, ela é chamada de fórmula molecular, onde eu tenho o símbolo do meu elemento, no caso aqui o C de carbono e o H de hidrogênio, e tenho esses índices que estão de vermelho. Esse índice vai me mostrar a quantidade desse elemento ali na molécula. Então, na fórmula molecular, informa
quais átomos estão presentes e qual a quantidade deles na cadeia carbônica. O que a fórmula molecular não me fala? Ela não faz referência à estrutura, ou seja, como eles estão ligados. O carbono está ligado a quantos hidrogênios? A quantos carbonos? Ali não há uma referência, ele não me mostra, ele não está preocupado com isso. Ele só quer me mostrar a quantidade de elementos, né? E quais elementos estão envolvidos ali naquela molécula. Tranquilo? Vamos passar. Fórmula estrutural. Então, na fórmula estrutural, eu já tenho agora, além da preocupação de falar quais elementos estão na molécula e qual a quantidade desses elementos, agora eu vou ter a preocupação de mostrar quem está ligado a quem, ok? Então, vamos ver nesse primeiro aqui. Eu tenho 5 carbonos ligados. Então, eu tenho 5 carbonos ligados. E cada carbono, além de fazer a ligação com um carbono, ele ainda está fazendo ligações com hidrogênios. Lembra que cada carbono só pode fazer 4 ligações químicas. Então, cada carbono só pode ter 4 tracinhos, 4 traços saindo dele. Cada traço representa uma ligação química, ok? Eu posso fazer a fórmula estrutural representando todas as ligações entre carbonos e hidrogênios, ok? Ou eu posso condensar os hidrogênios, ok? Agrupar os hidrogênios e colocar ali só as ligações entre carbonos. Então, acompanha comigo, vocês vão ver que é a mesma molécula. Então, olha só, eu tenho na extremidade direita um C ligado a um carbono e que está ligado a 3 hidrogênios. Então, ele é um CH3. Está vendo que no início da outra representação começa com CH3? Então, esse CH3 está indicando que o carbono está ligado com outro carbono e esse carbono no qual eu estou me referindo ainda tem 3 ligações com hidrogênio. Olha o segundo carbono. O carbono ele está ligado à direita com o carbono, à esquerda com outro carbono, em cima com um hidrogênio e embaixo com outro hidrogênio. Logo, o que eu tenho ali? Eu tenho um CH2, ou seja, eu tenho um carbono fazendo ligação à direita e à esquerda com carbono e, na verdade, ele tem 2 hidrogênios, ou seja, ele é um CH2, ok? E se você conferir, você vai ver que todos os átomos de carbonos aqui dessa estrutura são CH2 e as 2 extremidades são CH3. Bom, existe ainda uma particularidade dessa estrutural, dessa fórmula de representar, que seria a representação condensada. Mas antes, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Olha só, na estrutura anterior, eu tinha 5 carbonos e 12 hidrogênios. Nessa estrutura nova, eu continuo tendo 5 carbonos. Contem para você ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. E também temos 12 hidrogênios. Olha só. 3, 6, 9, 12. Então, nós temos também a mesma quantidade. Porém, percebem que estão ligados de forma diferente? A estrutura deles está diferente? Então, a fórmula estrutural pode variar, mesmo que eu tenha uma mesma quantidade de carbonos e hidrogênios, ok? Então, olha só, na estrutura condensada, o que nós fazemos? Nós pegamos tudo que é central, ou seja, tudo que faz parte da minha molécula central, e tudo que está fora, tudo que está variando, nós vamos colocar em parênteses. Então, tudo que está sobrando, nós chamamos, na verdade, de ramificações. Essas ramificações, ou seja, essas continuidades, nós vamos colocar em parênteses. Esses parênteses servem justamente para a gente colocar unidades que se repetem ao longo da cadeia. Então, se eu tenho uma unidade que se repete várias e várias vezes, eu coloco ele em parênteses e falo quantas vezes eles se repetem. E eu não vou evidenciar nenhum traço, nenhuma ligação. Então, olha a diferença. Nesse tem traço carbono e hidrogênio. Nesse tem traço entre carbonos. E na representação condensada, que é esse que está debaixo do quadrinho,
não tem ligação nenhuma, ok? Então, olha só, eu tenho o CH3 da extremidade, o C, e aí esse C não tem dois CH3 ligados, um em cima e um embaixo? Então, esse C aqui, na verdade, o que eu vou mostrar? Dentro do parêntese, o CH3 que estaria ligado a ele. Então, sempre o parêntese se refere a quem está à direita dele, ok? E ele se repete duas vezes. E logo depois nós temos o outro CH3, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a fórmula traço. Então, nós já vimos a fórmula molecular, nós já vimos a estrutural, nós já vimos a estrutural condensada e agora vamos ver a traço. Então, na fórmula traço, eu peguei o mesmo exemplo da estrutural lá que nós colocamos. Então, eu tenho aqui 5 carbonos e 12 hidrogênios. Como que eu faço a fórmula traço a partir da estrutural? Primeira coisa, eu vou omitir os hidrogênios. Gente, não é que ele deixe de existir ou que ele não esteja mais ligado, mas na fórmula traço, normalmente é usada para mostrar moléculas mais complexas. Se eu mostrar ainda as ligações com hidrogênio, vai dificultar a minha visibilidade. Então, por isso, a gente omite os hidrogênios, ok? Os carbonos nós vamos desenhar em zigue-zague. Isso porque o carbono, ele vai ser todas as extremidades desses traços, ok? Então, cada extremidade vai ser um carbono. E para finalizar, nós vamos apagar os carbonos e colocar ligando esses traços. Nós vamos ligar esses traços. E agora nós temos à direita a estrutural e à esquerda nós temos aqui a fórmula traço, ok? Bom, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho o exemplo de cima, onde eu só tenho CH3, CH2, ou seja, eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, o hidrogênio não aparece e os carbonos vão ser colocados em zigue-zague. Aqui no segundo exemplo, eu tenho uma ligação CH3 saindo. Então, tá vendo que tem um risco, um traço para cima? Esse finalzinho desse traço, eu tenho um CH3. Por quê? Eu tenho um carbono ali e tenho 3 hidrogênios que estão saindo dali, ok? Que estão omitidos. Então, eu tenho ali na extremidade um CH3. Nesses dois outros exemplos, eu trago para vocês um heteroátomo, um oxigênio. Então, aqui, vocês têm que reparar bem aonde ele está ligado. No primeiro exemplo, ele está ligado entre o carbono 2 e 3. No outro exemplo, ele está ligado entre o 1 e o 2. Percebem essa diferença aonde está o oxigênio? Isso é extremamente importante. Então, as ligações de oxigênio, elas são evidenciadas, elas são mostradas. As ligações que não são mostradas é as dos hidrogênios, ok? Bom, nós temos ainda o anel benzênico ou anel aromático. Olha só, ele na verdade ele é uma figura geométrica, ele é um hexágono, certo? Com ligações simples e duplas sendo alternadas. Então, ora eu tenho simples, depois dupla, simples, dupla, ok? Ele tem duas representações. Ele pode ser representado pelos traços ou com um círculo no meio. Isso porque essas ligações duplas elas vão se desfazendo e refazendo o tempo todo, o que nós chamamos de ressonância. Então, isso confere essa estabilidade da molécula. Então, por isso, essa representação como forma de um círculo, ok? Nós temos também embaixo duas representações em forma de ciclo também. Uma que parece um triângulo e a outra que parece um quadrado. Como eu disse, as ligações com oxigênio, elas sempre são evidenciadas. Olha esse último exemplo. Eu tenho um quadrado, porém eu tenho dupla ligação com oxigênio. Então, tudo que se refere a qualquer átomo diferente de hidrogênio, então ele precisa ser evidenciado. E aqui, gente, nós temos um exercício. Olha só. Com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molar do composto abaixo. Então, nós vamos fazer isso em duas etapas. Primeiro, vamos pegar tudo que nós vimos hoje e aplicar nesse exercício. E segundo, nós vamos relembrar o que é massa molecular, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, nós temos nessa molécula, nós temos 11 carbonos. Primeiro, vamos contar aqueles carbonos que estão visíveis na molécula e depois nós vamos pegar aqueles carbonos que não estão aparentemente visíveis.
Então, olha só, eu tenho aqui um CH3, então eu tenho um carbono. Depois eu tenho um outro carbono aqui mais embaixo, outro carbono. Então, todos eles estão explícitos na minha molécula. Tranquilo, não é? Agora, lembra que na fórmula traço, cada extremidade é um carbono? Então, olha só, eu também tenho carbono aqui. E aqui, reparem para vocês verem, ele está fazendo duas ligações à esquerda, uma ligação abaixo e uma à direita, ok? A mesma coisa eu tenho aqui, que também estão fazendo o quê? 3 ligações. Outro aqui, mais um, outro e esse daqui. Então, se a gente contar, na verdade, nós temos 11 carbonos, ok? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações? Se eu tenho menos do que 4 ligações naquela extremidade, quem que está faltando ali? Os hidrogênios. Então, os hidrogênios irão completar as ligações até que aquele carbono faça 4 ligações. Vamos olhar? Então, olha só. Hidrogênio. Então, aqui eu já tenho 3 hidrogênios, 6 hidrogênios, 9, 12, 13 hidrogênios, correto? Então, olha só, nesse carbono aqui, eu faço aqui mais um hidrogênio. Por quê? Porque ele tem 2 ligações à minha direita e uma ligação à minha esquerda. Logo, está faltando uma ligação. Então, ele precisa dali de um hidrogênio. O carbono do lado dele, a mesma coisa. Ele faz uma simples da direita, uma simples à esquerda e uma abaixo. Falta uma ligação para ele completar 4 ligações. Aqui, nesse daqui, ele faz só 2 ligações, ou seja, ainda falta 2 hidrogênios para ele. E aqui, ele também fazia só 3 ligações, uma dupla à esquerda, uma simples à direita, faltava uma. Então, se a gente contar agora, nós vamos ter 18 hidrogênios, ok? E oxigênio nós só temos um. Então, na verdade, aqui nós vamos ter o quê? 11 carbonos, 18 hidrogênios e 1 oxigênio, ok? Bom, e a massa molecular? Como que nós calculamos massa molecular? Uma revisão bem rápida para vocês. Bom, primeiro vocês vão precisar identificar a massa atômica desses elementos. Isso você pode fazer na tabela periódica ou se o exercício já lhe passar isso. Então, por exemplo, no Enem, às vezes no Enem ele já deixa direitinho lá para você a massa atômica de todas as substâncias. Porém, quando você for fazer um outro tipo de concurso ou até mesmo algum exercício, nem sempre vai estar no exercício. Então, você precisa recorrer à tabela periódica, ok? Depois que você identifica qual que é a massa atômica de cada um dos elementos, você vai multiplicar essa massa pela quantidade de elementos presentes na molécula. Então, olha só, a molécula tem 11 carbonos. Logo, eu preciso, então, multiplicar por 11 o valor do carbono. Qual que é a massa do carbono? 12. É 12,011, vamos considerar 12. Então, 11 vezes 12, 132. O hidrogênio, a massa dele é 1,008. Logo, 18 vezes 1, 18 gramas. E o oxigênio eu só tenho 1. Logo, na fórmula molecular, eu não coloco nenhum número, nenhum coeficiente para ele. E qual que é a massa dele? Na tabela periódica, 15,999, o que seria mais ou menos 16. Então, 1 vezes 16, 16. Depois que eu fiz essa multiplicação, eu somo todo mundo. Se eu vou somar todo mundo, então o valor do resultado é a massa molar daquela molécula. Então, a massa molar é 166. Então, olha só, o exercício pedia a massa molar, né, a massa molecular e a fórmula molecular dali da estrutura. Então, nós vimos que a fórmula dessa estrutura é C11H18, oxigênio 1, e a massa dessa molécula é 166 gramas em 1 mol, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço a todos pela presença e por estarem assistindo.
Eu quero incentivar vocês a estarem estudando esse conteúdo, dá uma lida no livro didático, dá uma pesquisada sobre o conteúdo e quero deixar para vocês o meu abraço virtual a cada um de vocês. Muito obrigada a todos e até um próximo programa.